Olá, alunos! Vamos iniciar então o PET 3 e essa semana nós temos uma reflexão interessante para aprofundar até nossa área de filosofia, que precisamos cada dia mais nos renovarmos nessa arte do pensamento, né? Então a semana 1 ela está direcionada dentro da BNCC de filosofia, até naquele esquema que ainda permanece da BNCC. Então o tema é Agir e Poder, sempre temas relacionados com as questões humanas, as questões políticas também, e aquilo que perpassa primeiramente o tema, que é o objeto de conhecimento agora, nessa semana, será a liberdade voltar num contexto mais aprofundado sobre liberdade e determinismo. Lembrando que liberdade é aquilo que o homem faz escolhas, aquilo que ele, a partir da sua racionalidade, ou das suas emoções, ou aquilo que ele usa de livre-arbítrio. Determinismo é o que não pode ser mudado, né? Ou aquilo que você nasceu, já é determinado na vida, não tem escolhas, são coisas que já estão fixas. Então a gente pode dizer que liberdade e determinismo eles podem ter confrontos, como podem ter relação também. Por exemplo, uma pessoa que nasceu com uma certa deficiência, então quer dizer que ela é determinada no sentido, não é aquilo que é um sentimento que ela vai superar, não. Determinismo aqui está relacionado com coisas que são fixadas na nossa vida, que são naturais, que você não escolheu, a família que você nasceu, as características que você tem, tanto físicas, psicológicas até mesmo, né? E que são naturais daquilo que determina a nossa vida. Mas o ser humano ele pode superar pelas escolhas. Por exemplo, você nasceu com uma deficiência, mas ele vai superar, como a gente tem muitos exemplos aí, né? Sobre o tema liberdade, existem muitos filósofos, aqui eu destaco muitos mesmo, coloquei uma relação deles que apresentam sobre quem quiser aprofundar, buscar e tem interesse de conhecer um pouco mais cada filosofia sobre os vários filósofos que existem. Então existe aqui uma série, né? Mas existem até mais do que isso, né? Então a superação, há pessoas que, principalmente na religião, pessoas que defendem o status quo, né? Aqui é uma sociedade que ela vem geneticamente ou culturalmente, ou até mesmo nesse exemplo familiar, de que as coisas são assim e não mudam. Tem isso e tem um argumento muito forte nesse sentido. E há aqueles que defendem que há um livre-arbítrio. Igual nessa imagem aqui, que é muito interessante, né? Há uma ilusão a partir do contexto da liberdade. Será que nós somos realmente livres? Porque talvez você tenha exemplos de escolha, mas no final acaba acontecendo aquilo que você realmente não escolheu, mas que o destino escolheu. Nós temos mitos que relacionam muito com isso, né? Nós temos aí o mito que nós temos as parcas, né? Ou chamadas moiras, que são as senhoras do destino. Então há uma consciência, ou podemos dizer, uma formação que nós temos aí baseada em muitos elementos até religiosos, que fazem com que, por mais que você escolha determinados caminhos, você vai chegar a ter aquele, né, o mito de Édipo, por exemplo. Mais que ele quis mudar a vida dele, ele acabou casando com a mãe dele conforme o destino. Então
Será que nós não podemos realmente mudar o destino? Então nós vamos ver dois filósofos muito importantes. Um é o Jean-Paul Sartre, que nós já vimos várias argumentações deles em outros temas aí. Voltamos sobre liberdade aqui, baseado na sua filosofia, que está como raiz no existencialismo, né? A existência, ela vai se construindo com a vida e ela supera ou até mesmo define a essência pelas nossas escolhas. Lembrando que o Jean-Paul Sartre é um filósofo francês, marido da filósofa francesa Simone de Beauvoir, e a Ayn Rand, que é muito famosa atualmente, morreu há pouco tempo, né? Vocês acham ainda na internet muitas entrevistas, muito vídeo dela aí, que ela é uma referência, e até mesmo que interessante que nos Estados Unidos, no texto, isto conta que o livro dela, um dos livros importantes dela, foi o livro mais lido nos Estados Unidos depois da Bíblia, né? Então ela nasceu na Rússia, e São Petersburgo, e vai morrer se não me engano, Nova York, nos Estados Unidos. Nasceu em 1905, 1982. Então a filosofia dela vai abrir uma nova filosofia sobre o objetivismo, que a nossa realidade realmente é aquilo que mostra o que todos os discursos morais, éticos, têm que ser racionais, baseados naquilo que apresenta a nossa realidade, né? Então a busca da felicidade, ela consiste para ela sempre apontar aquilo que o indivíduo possa fazer individualmente, não enquanto massa, né? Não há uma felicidade para todos, mas uma felicidade para cada indivíduo, individual, que busca dentro do sistema. Ela defende muito, nesse sentido, o capitalismo, que é baseado no liberalismo, mas que possa valorizar, então, as liberdades, os direitos individuais, né? Nós vamos, a partir essa semana, a semana 1, ela não tem um texto introdutório, já vai direto na atividade, porque a atividade mesmo, ela já mostra os textos, já mostra aquilo que são as filosofias desses dois filósofos, tanto Jean-Paul Sartre como a Ayn Rand. Então, o primeiro texto, que até faz relação com a música do Engenheiros do Havaí, né? Quem quiser ouvir pode achar aí na internet muito rápido, que é a ilusão de ótica. Então tem um texto pequeno aqui sobre o Sartre, sobre a música, e que relaciona com a filosofia do Sartre, né? Nós temos aí a frase: a existência precede é que vem antes. Primeiro eu existo, depois existe uma essência. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu sou aquilo que são as minhas escolhas. E nesse sentido, o ser humano é a partir das escolhas. Não quando você falar, nós somos todos filhos de Deus, ou seja, você já está colocando uma essência, já existe uma definição do que é o ser humano antes dele existir. Mas na filosofia existencialista, no caso aqui a frase famosa de Sartre, antes eu preciso viver primeiro, definir quais que são minhas escolhas, para depois dizer quem eu sou, né? A música do Engenheiros do Havaí, então, está relacionada diretamente com a filosofia do Sartre, né? Então nós temos aí duas estrofes da música, que nós, na primeira, a gente até questiona se está relacionada realmente com a caverna de Platão, a ilusão, né? A pessoa que fica lá dentro, ela é cega porque ela não quer ver, ou é uma abertura para a existência, né? Porque quando você não define as coisas como elas são, quer dizer que elas estão abertas, não há um rótulo, não há uma questão, né? Na segunda estrofe nós temos, será que há uma crítica aí em relação aos sentidos? E a tecnologia,
ela relaciona de que maneira com a realidade? Anula as questões antigas ou aquilo que as pessoas vão mudando na vida dela? Na filosofia do Sartre, quando a pessoa ela vai superando aquilo que é os determinismos da vida e vai construindo aquilo que ela é a partir das escolhas dela, então esse ocaso, os imprevistos que vão acontecendo na nossa vida, causam uma angústia mesmo. Então, se você é dono da sua própria vida, então é interessante isso, porque muitas pessoas vão defender que eu prefiro, mesmo que eu siga uma religião cegamente, mesmo que eu siga um guru, mesmo que eu siga opiniões que não são minhas, mas pelo menos isso me dá uma segurança. Então tem pessoas, isso a gente tem que respeitar, que elas vão dizer, eu quero ser dependente daquela outra pessoa. Isso é uma escolha minha, porque eu quero ter segurança. Mesmo que eu sofra todas as consequências disso, então é uma escolha, tá vendo que ela está sendo livre. Mas tem pessoas que preferem todo dia um dia diferente. Todo dia é uma abertura para um conhecimento. Essa insegurança, ela acha que isso traz para ela um sentimento de liberdade. É claro que causa angústia, né? Aí está o interessante na filosofia de Sartre, que independente da situação que você está, né, sobre coação, de qualquer maneira você é sempre livre, né? Então nós vamos aqui nas questões que já aparecem toda essa relação com a filosofia de Sartre, né? Qual que é a relação que nós temos aí de uma frase lá, de um verso dentro da música? Não se prenda à primeira impressão. Qual que é a relação que nós temos com a filosofia de Sartre? Eu até destaquei aqui relação, porque os alunos têm mania muitas vezes de ter essa dificuldade de fazer relação, que juntam uma coisa com a outra. O que tem a ver essa estrofe, esse verso da música, com a filosofia de Sartre? Juntar as duas. Não é explicar uma e explicar a outra, não. Então eu dei algumas dicas aqui para dissertar a partir desses tópicos, né? Então na filosofia de Sartre nós temos aí a existência, eu sou aquilo que eu faço da minha vida. E quando a gente fala no verso da música, não se prenda à primeira impressão, ou seja, a primeira impressão é aquilo que já é essência, né? Então, só que a vida nossa é uma construção diária. E eu vou definir nessa essência a partir do momento que eu vou existindo. Então nós não podemos nos prender à primeira impressão, porque mesmo tendo sentido ela, mas pelo tempo, nós temos, pelo tempo na nossa consciência, ela vai se construindo, vai se formando, né? Então você vai dissertar a partir desses elementos. Na segunda, qual trecho da letra pode comparar com o fato de que quando criamos nossa essência, não enxergamos como realmente era? O que isso quer dizer, né? Aqui eu vou explicar e não dar a resposta diretamente, mas já apontar os elementos que a gente pode construir. Então, a essência é o que somos, que definimos. Essência é aquilo que já está, você busca pelo discernimento, pela própria razão, pelo pensamento, você já consegue atingir ela. É o que é verdadeiro, que a gente pode dizer, é aquilo que... a essência dele, nossa, ele é mau, mas a essência dele é boa. Então, ou seja, já existe um rótulo, né? Quer dizer que qualquer coisa que ele opte, mesmo que ele faça as coisas mal, a essência dele é boa. Então, tira a responsabilidade das escolhas, da ação da pessoa, né? Algo aberto causa angústia, com certeza. Quem que gosta de incertezas, né, ou até mesmo quem que gosta muitas das vezes, o dialogar, ele implica mesmo abertura. Então as pessoas gostam de segurança, principalmente quando vai ficando mais experiente na vida, né, vai querendo as coisas mais do jeitinho mais organizado,
tudo no seu lugar, né? Então você vai apontar lá qual trecho da música então que vai falar sobre isso. Quando criamos nossa essência, não enxergamos como realmente ela é. Então ele questiona lá sobre a essência, né? Há uma essência, mas será que ela eu consigo enxergá-la, né? 3. Para Sartre, Jean-Paul Sartre, somos livres para existir e criar nossa própria essência. Hoje, como que as redes sociais influenciam nossa liberdade? Então, essa daqui já é uma questão, tanto a 3 como a 4, você vê que é uma questão mais pessoal. Mas eu vou apontar alguns elementos aqui. Tanto quando a gente fala de influenciar, direcionar, conduzir, determinar, quando a pessoa está o tempo todo ali sendo influenciada, aquelas informações que passam, realmente a gente pode dizer que elas influenciam, mas será que o ser humano, ele não, por mais que ele tenha pouco conhecimento e formação, ele realmente não pode discernir e fazer escolhas, né? Porque nós somos seres sociais, vários filósofos já apontaram sobre isso, então a gente constantemente está em busca de fazer escolhas, né? Sobre a 4, nossa essência é formada por conta da nossa existência, por meio das nossas vivências e escolhas. Quais vivências suas formaram a sua essência, né? Quais elementos positivos ou negativos, aí no grau de liberdade, foram formando aquilo que você é hoje, né? Na 5, aqui nós vamos marcar o que é incorreto, né? Dentro dessas 3 opções, qual que é a incorreta sobre a concepção existencialista de Sartre? Na 6 também... Aqui estão os principais resultados de WordPress. Na 6 também nós vamos marcar aqui qual que é a correta em relação a única que está de acordo aqui com a concepção de liberdade humana na filosofia de Jean-Paul Sartre, né? Depois nós entramos na filosofia da Ayn Rand, a filosofia do indivíduo, né, da livre escolha. Ela tem uma obra importantíssima nesse sentido, que é a Revolta de Atlas, né? Atlas, lembrando que dentro da mitologia, aquele que foi condenado a carregar ao mundo, né, a trabalhar constantemente. Então ele se revolta para valorizar aquilo que é ele, racionalmente fazer as suas escolhas, né? O não pensar é um ato de aniquilamento, uma tentativa de apagar a realidade, de negar a existência. Quem sou eu para saber aquilo que eu faço as minhas escolhas, né? Na primeira, que já aponta dentro da filosofia do objetivismo, da Reiden, que busca valorizar o ser humano e os valores naquilo que é a realidade, na objetividade da realidade, usando a razão. Então, nós temos 2 questões nesse sentido. O que você entende da frase fugir da responsabilidade do discernimento, né? Pensar, avaliar o melhor caminho para optar, e aí? A pessoa que ela pensa, tenta discernir, ela foge dessa responsabilidade. Quando ela discerne, é claro que ela muitas vezes percebe o que está escolhendo. Mas quando a pessoa não quer discernir, né, o que você entende por aquilo de querer fugir dessa responsabilidade de discernir as coisas? Discernir é você perceber qual que é o caminho melhor para optar, né? Comente a importância da Rand, que dá ao uso da racionalidade a partir da frase: quem não utiliza seu discernimento nega a si próprio. Aqui eu coloco alguns tópicos até para ajudar nesse sentido. Ser pior do que o animal, né? Medo da angústia, medo da humanidade. Então a pessoa que ela não quer discernir sobre as coisas, não quer usar realmente da razão, que hoje nós vemos aí muitas pessoas acreditar em qualquer coisa só pela emoção,
Então ela acaba negando a si própria, porque nós próprios nós temos liberdade, nós temos várias características que são importantes do ser humano. Então você pode dissertar a partir desses elementos que eu coloco aqui, né? Na número 2, envolvendo um pensador lá do século XVI, o Etienne de la Boétie. Então há uma frase dele aqui e há uma frase da Reiden. Então aqui na primeira frase nós temos uma fala do Etienne dizendo que até os animais também não aceitam a servidão, por mais que um cavalo, um boi está fazendo alguma coisa porque você está usando de um ferro, de uma arma, de um instrumento, de uma ferramenta para forçar ele, no fundo ele também odeia o jugo, né? E depois nós temos uma fala da Reiden sobre uma experiência própria dela, né? Dizendo que jamais viverá por outro homem, porque pode ser que uma experiência dela ali que ela viveu, ela ficou submissa a algum homem aí e ela faz uma revolta aqui, né? Então, com as suas palavras, você vai apresentar uma justificativa que mostra a relação, que eu já até apontei de certa maneira, do pensamento de La Boétie, que está alinhado aí com a Reiden. Ambos os autores, nesse sentido, apresentam o livre-arbítrio como um conceito máximo, não é absoluto, indiscutível. Eu ser livre é algo indiscutível, ou um deles mostra que é relativo, depende, né? Então a gente vê que isso termina a segunda semana, a filosofia de Reiden e tanto a filosofia de Jean-Paul Sartre. Quem queira aprofundar muito, tem muitos textos, muitos vídeos aí na internet que ajuda realmente a gente desenvolver de uma maneira bem mais ampla e até para refletir a nossa própria vida nesse contexto da liberdade, né? Então, uma boa semana aí, bons estudos e que a gente possa aproveitar esses estudos, essas filosofias, até mesmo para refletir o nosso momento agora que a gente está vivendo de pandemia, né? Um abraço a todos.